é um pouco difícil, porque a cidade não tem um jornal próprio. As pessoas de Pirapora do Bom Jesus provavelmente sabem mais o que acontece no centro de São Paulo do que o que acontece a 3, 4 quadras da casa deles, né? É muita coisa de fake news, é coisa que eles inventam. Lá eu tenho mais informações, talvez seja porque eu moro no centro, né? Esse deserto informativo prejudica a própria cidade de Pirapora. Pirapora é uma cidade histórica, né? Berço do samba, tem o nosso museu, é uma cidade típica que todos acolhem, que chegam de fora, a gente acolhe. 10 anos que a gente está aqui e todo mundo quer sua moradia, todo mundo quer ficar na sua paz. Não dormir igual a gente dorme aqui, sem saber o dia do amanhã. Como aquela invasão, um veículo chegasse aqui e falasse, a gente vai dar uma força para vocês. Não precisa chegar muito longe, chegasse no governo de São Paulo, no centro. Eu acho que isso aqui já era para ter sido legalizado há muito tempo. A gente considera Pirapora do Bom Jesus um deserto de notícias porque a gente não conseguiu identificar lá, até agora, pelo menos, nenhum veículo de comunicação ativo. Por exemplo, a gente não inclui no Atlas veículos ligados a sindicatos, veículos ligados a partidos políticos, veículos ligados a instituições religiosas, como uma forma de filtro, né? Existe aquela falta de informação. Então, se você não tiver a internet, não frequentar a igreja, não vir na sessão da Câmara, né? Essas coisas você não está bem informado. Mesmo pavimentando uma rua, uma melhoria para a cidade, alguma coisa que vai acontecer, a gente só tem através da igreja e a prefeitura. O que mais incomoda é que ninguém fala, né? Tem gente que faz denúncia nas redes sociais, faz perfil falso lá para falar, assim. Eu sou dos poucos lá que eu dava cara, tapa lá e sempre postava alguma coisa lá denunciando. Assim. Eu acredito que eu já sofri alguma perseguição. Tem o balcão de empregos aqui, já aconteceu de eu chegar lá, fazer entrevista, ser aprovado, fazer exame médico, chega na hora de começar a trabalhar, aí vem o gerente lá e fala, tem uns problemas aqui, não sei o que tem, a gente vai te chamar no final do mês. Aí já era. Não, se tivesse um jornal, um veículo de comunicação, com certeza na época eu estaria lá denunciando. A gente existe num deserto meio informativo aqui, de imprensa regional. A não ser hoje, por exemplo, o Anhanguera. Vamos imaginar que tem alguma falta de vacina em Pirapora. A bolha A vai falar que é do Estado, a bolha B vai falar que é municipal. Se tivesse uma mídia lá, abrisse uma discussão sobre isso. Você entende que essas duas bolhas elas poderiam se juntar e a discussão poderia ser em benefício da sociedade? Eu sou a última cidade da região metropolitana da Grande São Paulo e isso fez com que, por muito tempo, o jornalismo local ele fosse ligado ao poder público, mesmo para manutenção. Quando eu cheguei, nós estávamos iniciando o projeto de restauro desse lugar. E quando eu tomei par de tudo que existia, enquanto arte, enquanto arquitetura nesse lugar, eu fiquei pensando, meu Deus, né? O quanto faz falta a gente conseguir chegar a tantas pessoas, ou pessoas que pudessem ajudar, tendo a importância desse lugar, né? Então faz falta a gente não ter um veículo que nos ajudasse a promover e conservar a história, a cultura e a edificação desse lugar. Aqui era a fazenda de José de Almeida Naves, pertencia a Santana de Parnaíba e por volta de 1725, 2 dos seus empregados escravos foram buscar água no rio Anhembi, que hoje é o rio Tietê, e quando eles chegaram à margem do rio, tinha uma curva, e nessa curva estava esta imagem que nós temos aqui, a imagem do Senhor Bom Jesus de Pirapora. Eles começaram a entender que a imagem tinha algo diferente. E foram acontecendo, segundo o livro Tombo, manifestações, milagres, ao ponto que chegou um momento em que começaram a vir para cá inúmeras peregrinações. Eu vim visitar o Jesus de Pirapora. Eu vim visitar.
Pirapora foi o principal polo turístico religioso do estado de São Paulo e por conta disso também se tornou o principal polo das manifestações tradicionais do interior de São Paulo. Então as comunidades de samba se encontravam em Pirapora, as comunidades de jongo do interior de São Paulo se encontravam em Pirapora, as comunidades dos batuques, o batuque de umbigada aqui do interior, as congadas, enfim. Eu acho que o samba de bumbo é sim uma referência cultural para Pirapora do Bom Jesus, mas de fato ela não é colocada assim, principalmente pelo poder público ou pelo que se tem de veículo de comunicação na cidade, que a maioria parte do poder público, de fato. Eu sinto que falta muito um meio de informação mais eficaz, assim, porque é isso, é mais rede social da prefeitura ou jornais que são financiados pela prefeitura. A gente vê processos como o do registro do samba, que são processos importantes, ninguém de Pirapora vai saber que isso aconteceu. Aquilo que eu falo aqui, eu falo em todas as comunidades. A mãe, a avó, a tia, o primo, alguém está na igreja e de alguma forma a gente pede que leve essa informação. Mas a grande maioria das pessoas são pobres. São pessoas que batalham muito para conseguir colocar o alimento dentro de casa. A maior parte da população de Pirapora está no paiol. Parece que Pirapora é um lugar separado e o paiol é outro. É como se fossem duas cidades diferentes. Para mim, o centro de Pirapora seria o paiol, porque é onde tem mais movimento. O paiol mesmo é onde se concentra a economia da cidade. A principal forma de comunicação entre prefeitura e população é o Facebook, não é boca a boca. Um fala, outro fala. Não é uma informação concreta, real, porque boca a boca você sabe, né? Então eu acho que tem sim esse desvio de comunicação entre lá e aqui. Eu acho que no centro a gente tem mais oportunidade. E talvez até por causa da informação. Tem várias formas de informação aqui pra gente. Às vezes o carro de som passa. Quando tem processo seletivo ou qualquer uma matrícula na escola de criança ou um curso, só que ele não vai no paiol. Mas eu como professora tenho que estar, né, formada, né? Então também eu participava das reuniões, eu queria saber como que era usado o dinheiro, o que eles faziam, né? Então, essas reuniões aconteciam todas no centro, na Secretaria de Educação. Eu acho que num deserto de notícia existe uma carência de informação geral. Você vai ter algumas pessoas que vão estar mais próximas, provavelmente, de centros de decisão. Essas pessoas vão saber de coisas que talvez alguém que está afastado ou que não tem as mesmas relações pessoais não vai saber. O jornalismo, em geral, facilitaria, né, essa circulação de informações. Por que não existe um jornal local de Pirapora? Porque é difícil sobreviver de informação. É difícil sobreviver em notícia. Essa falta de um jornalismo independente em uma cidade pequena certamente prejudica o debate político, porque se você tem um veículo só, uma cidade pequena, que é controlado por um grupo político, você vai ter só uma visão de mundo, né? Eu acho que cada bairro deveria ter sua publicação, não só a cidade. Eu acho que o bairro deveria ter. Tem uma série de coisas que dá para cobrir. Dá para cobrir a Câmara dos Vereadores, por exemplo. Você vai ter, eventualmente, coisas menores, como buraco de rua, e que são questões que você pode discutir, como, por exemplo, sei lá, violência contra a mulher na cidade. As pessoas elas têm que entender que informação é poder. Não no sentido de eu ser poderoso, no sentido de melhorar a vida da população. Então eu acredito que é dar a liberdade da pessoa ter um pensamento, sair pensando pelo menos. E acho que isso é o papel da comunicação, ajudar as pessoas a pensarem.